você acredita que empreender para a mulher é mais difícil do que para o homem ou não? Sim, e eu acho que empreender na minha idade também. Eu passei nesses 6 anos de loja, foram 6 anos tendo que provar o meu valor independente de onde eu estava no mercado no momento e tudo mais. Porque é o tempo todo as pessoas te lembrando que você é uma mulher e que você é nova ainda, que você não tem tanta experiência assim pra você estar no mercado. E aí, nossa, eu sofri bastante com isso, pra ser sincera. Ainda mais nesse último ano, assim, eu tive bastante situação, assim, que o meu empreendedorismo foi colocado à prova justamente por ser uma mulher nova. Mulher e nova, né? Que são as duas coisas que normalmente é a primeira coisa que as pessoas usam pra, sei lá, falar, ai, mas você não tem tanta experiência. Mas, tipo, peraí, eu tô empreendendo faz 6 anos, comecei com 18, com uma loja dessa e vai falar que eu também não tenho experiência, é difícil, né? Mas você sabe que o empreendedor ele é colocado à prova o tempo todo. Todos os dias. Independente de ser homem, de ser mulher, ele é colocado à prova o tempo todo e é questionado o tempo todo. Porque Sim, é igual aquele jogo de futebol, que todo mundo é melhor do que o técnico que tá lá. O empreendedor, eu acho que vive um pouco isso, né, com Yas? certeza. Porque assim, se você empreender significa correr riscos. Riscos calculados, obviamente, e alguns que Sim, você não consegue calcular. Alguns que estão sob seu controle e outros que não estão sob seu controle. Mas quando você vai para correr esses riscos, todo mundo questiona. Mas por quê? Pô, deu certo. Pô, legal. Pô, deu errado. Mas por que que ela foi por esse caminho? Ela tinha que ter sim, ido por outro caminho. Por que que fez isso? Tinha que ter feito aquilo. Então, assim, empreender, você acaba sendo questionado o tempo todo. com E, certeza. e isso, às vezes, pesa um pouco, não pesa? Pesa e principalmente porque eu era questionada na vida real e na vida online também. Era o dia inteiro me questionando, perguntando por que eu fui por esse caminho e não por aquele e tudo mais. Então, nossa, eu vivi muito isso. Foi uma das coisas que eu mais vivi, assim, nos 6 anos empreendendo com loja mesmo. E vivo até hoje sendo só influenciadora, né? Que também é uma empresa. É porque ela ainda passa pelo momento de, além de ser influenciadora digital, ser empreendedora, é muita gente ao mesmo tempo Muita. opinando. Tem hater, que hater com certeza todo mundo tem, que Tem. tá na mídia, vai ter um hater ou outro. Infelizmente a vida é assim, muitas pessoas que têm inveja, né? Até Então porque, ela tem né? exposição na mídia praticamente 24 horas, porque os stories 24 ficam lá horas. 24 horas, as pessoas julgando, as mensagens, isso aí acontece muito também, Quantos né? seguidores Muito. tem? Tô somando todas as redes, você sabe? Você lembra? Somando todos, eu acho que bate uns 3 milhões. 3 milhões de seguidores. TikTok, É muita TikTok, gente. É Instagram. muita TikTok, gente. Instagram e YouTube. É É os muita que eu gente. mais produzo, assim. Eu não. Já é bastante, né? Já dá É Já trabalho muita dá suficiente. trabalho. visibilidade. Aí eu falei, não, tá bom. Ô, Yas, falando um pouco sobre a loja, que eu acho que todo mundo ficou com aquela curiosidade assim, pô, a Yas montou a loja, falava muito sobre a loja, postava muito sobre a loja, e de repente ela resolve fechar a loja, Sim, né? Empreender também significa tomar decisões difíceis, sim. né? E inclusive buscando resultados futuros, né? Você pode explanar um pouquinho o porquê que você decidiu fechar a loja? Claro, bom, primeiro que eu abri a loja aos 18, né? Então, eu não vivi nada do que uma pessoa normal, assim, vive, né? Tipo, tecnicamente, você sai da escola, você pensa no que você vai fazer, você faz uma faculdade, você vive aquele momento ainda de adolescente virando adulto, de sair Uma da escola transição, pra né? faculdade e tudo mais. E eu já comecei com os 2 pés na porta, que foi empreendendo. Então, eu nunca fiz faculdade, não fiz nenhum curso antes de empreender. Na verdade, o meu maior curso foi o meu pai, que eu acompanho empreender desde criança. Então, a minha referência ali para aquilo era ele. E aí, eu, aos 18, abri a loja e tal, fiquei nesse universo. Até os meus 22, 23 anos, eu tava me sentindo muito completa, porque sempre foi o meu sonho também. Não posso falar que não. Eu vivi os melhores anos da minha vida, tudo que eu conquistei hoje, até hoje, tipo, saiu de dentro da Uzi. Mas de um ano pra cá, assim, eu não me sentia mais tanto eu mesma, porque era tanta cobrança, porque, na verdade, da verdade, assim, o que eu amo fazer é vender. Vender roupa. Eu amava me produzir, me vestir pra colocar ali as fotos e tudo mais. E quando as coisas começaram a ficar muito técnicas e, tipo,
Sair um pouco do marketing, assim, você diz? Eu não comecei eu não comecei a empreender pra administrar, vamos dizer assim. Eu comecei a empreender porque, eu acho que vender tá na minha veia, eu gosto muito. Enfim, e aí começou a não fazer tanto sentido mais pra mim estar ali dentro, justamente porque, como influenciadora, às vezes o retorno era, tipo, muito maior do que o trabalho que empreender me dava. E eu atrelei muito a Uzi a minha imagem. Eu tava até conversando sobre isso nas minhas redes hoje mesmo. A Uzi era a Yasmin. Então, se a Yasmin não postasse a foto usando, não vendia. Se a Yasmin não fizesse provador, não vendia. E não adianta, eu podia contratar quem fosse. Se não fosse eu, e isso acaba sobrecarregando a gente também, porque aí eu tinha um trabalho muito maior por uma remuneração menor, porque numa loja, né, num negócio, você tem muita conta. Tipo, era conta todos os dias. Tipo, todo dia eu fazia um Pix. Até que dessa vez, agora é pro casamento, né? Mas, da outra vez, quando eu tava na Uzi, era muita conta, muita conta. E eu comecei a medir, assim, todo o esforço que eu tava colocando na Uzi pra minha outra vida, que é a vida de influenciadora. E quando eu juntava as duas, assim, eu olhava e falava, mas pra que eu tô vivendo isso nesse momento? Porque eu acho que empreender, a gente tem, tipo, por exemplo, que eu sinto que tá na minha veia, é algo que corre em mim. Eu não acho que eu preciso fazer isso agora. Porque eu vejo meu pai, assim, eu tinha os mesmos problemas que ele. Problema com cliente, problema com aluguel, problema com funcionário, problema com tudo. Entendeu? Problema com funcionário até que eu não tinha, porque as minhas eram 10. Mas é problema o dia inteiro. Empreender é tipo, você tem que resolver um pepino atrás do outro. É muito jogo de cintura. Então eu comecei a olhar e falar, tipo, eu quero viver isso, só que não é a hora agora. Agora eu quero ser jovem, eu quero viajar, eu quero trabalhar como influenciadora, que é algo que eu amo muito, que eu me encontro, que as pessoas ouvem o que eu tenho pra falar, sabe? Então eu achei que não tava mais compensando pra mim, principalmente por causa da saúde mental. Porque é o que a gente tava falando. Eu tenho, além de lidar com as pessoas do mundo real, eu tenho que lidar muito com as pessoas da internet. É muito difícil todos os dias você se deparar com comentários tipo, nossa, por que ela foi por esse caminho? Nossa, ela tá fazendo isso de errado. Nossa, então era muita coisa assim que foi acumulando. Eu falei, eu preciso viver isso agora, assim, de fato. Claro, se eu não tivesse o mundo do criador de conteúdo, né, das redes sociais, com certeza eu ia ter que continuar, porque eu não ia ter outra saída. Mas eu tenho, sabe? Então eu falei, eu sou muito nova, eu tenho opção. Meus pais me deram uma vida muito... Sou uma pessoa muito privilegiada, então eu falei, tudo que eu tenho, né, dos meus 18 pra cá, fui eu que construí, é claro. Mas eu, tipo... Colocou na balança eu ali. falei, eu quero viver isso ainda. Eu não fechei as portas pro empreendedorismo, pra um negócio. Mas agora ela tá fechadinha. E meus pais me apoiaram muito também, que foi uma coisa muito importante pra mim. Na verdade, eles que me trouxeram essa visão de tipo, Yas, tem certeza? Tipo, minha mãe olhava pra mim e ela falava, eu não reconheço mais você dentro da Uzi. Tipo, a alma que você tinha, porque aconteceu muitas coisas dentro da Uzi e tal. Que a minha alma, ela foi ficando lá atrás, o meu eu mesmo. Tipo, a Yasmin, que tem um nome no logo, tipo, foi ficando pra trás. Porque é tanta gente que você tem que se preocupar em não... como eu posso explicar? Em não errar com essas pessoas, sabe? Entendi. Então, era uma cobrança muito grande, me deixava muito ansiosa, tive vários problemas. Então, eu falei, eu vou Dá uma dar pausa. um tempo pra mim, porque o meu mental também tava precisando, sabe? Eu É acho uma que, busca por equilíbrio também, né, cara, Márcio? na verdade, assim, você empreender, você coloca a sua saúde mental em jogo o tempo todo. O tempo todo. Porque você lida com muita gente, no caso da Yas, lidando com 3 milhões de pessoas online, lidando com as pessoas presenciais, com os clientes ali da loja. Sim. Então é o tempo todo você colocando a sua saúde mental em jogo e testando ela. Sim. Então, assim, não é fácil. Existem dados que muitos empreendedores, muitos empresários precisam de ter acompanhamento com terapeuta e tudo mais para aguentar ali nessa situação. Mas a Yas, na verdade, ela fala que ela vai voltar a aprender que o empreendedorismo está guardadinho, mas na verdade, no meu entender, você continua empreendendo. Sim. Porque as suas redes sociais estão
super ativas, acho que talvez no melhor momento No delas. melhor momento. Né? E a gente percebe muito que você tá fazendo isso com muito empenho. Eu vi Sim. você numa campanha da BID, vi você numa campanha da como de pijamas lá? Intimissimi. Intimissimi, ao lado de atrizes super consagradas. E assim, eu fiquei muito orgulhoso, inclusive, de ter visto todo esse trabalho. E eu acho que realmente é uma nova fase do empreendedorismo, mas a veia empreendedora não vai sair de você. Não, até porque quando eu tinha a loja, na verdade, o meu mundo de criadora de conteúdo que ficava de lado. E dessa vez, tipo, é claro, ainda sou uma empresária, né? Não tem pra onde a gente correr com isso. Mas as minhas prioridades e o meu mundo, ele abriu de um jeito muito diferente. Porque agora eu também tô com uma assessoria nova, né? E elas são, assim, sensacionais. Elas vieram na mesma semana que eu tava conversando com os meus pais sobre fechar a loja. Eu tava conversando com elas sobre elas começarem a me assessorar. E foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim nesse ano, assim, porque antes eu não ganhava dinheiro com a internet. Tipo, comecei a ganhar dinheiro com a internet, sei lá. Eu comecei em 2017, em 2021, 22, mas não era aquilo, sabe? Então, agora que elas entraram também, elas me mostram todos os dias o meu potencial. Às vezes eu dou uma esquecida, eu falo, ai, gente, acho que não. E elas, não, Yas, vai e tal, muito legal e tal. E as marcas, elas acompanham esse crescimento com a gente. Foi muito especial. O evento da BYD foi surreal. E é legal que eu tenho várias histórias dentro dos meus dois universos. Porque com o empreendedorismo, a Ana Castela me notou. Tinha vários outros momentos muito especiais. Foi onde eu bati meu primeiro milhão e tudo mais. Com a Uzi, mas o mundo de influenciador, ele também é muito legal. E agora eu consigo viver um pouco dos dois de uma forma mais equilibrada, onde eu consigo também olhar pra mim, porque muitas vezes eu tive que deixar de lado eventos e tudo mais por causa da Uzi, porque não tinha pra onde correr, né? Tinha que ser eu.